Olá pessoal, tudo bem com vocês? A palavra de hoje ela está aqui no livro de Jó. Como Deus abençoou Jó e mudou o quadro e a situação em que ele estava. Mas antes, eu vou ler aqui o capítulo 48, que diz assim: Você vai pôr em dúvida minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? Essa aqui é uma palavra muito forte que chamou muito a minha atenção. E o Senhor me despertou aqui para falar com você. Porque muitas vezes estamos passando por certas situações e queremos questionar a Deus. Queremos indagar. Muitas vezes até reclamar por nós estarmos passando por algumas situações. E isso aí só vai fazer com que você fique no lugar e não saia. Você não avance no Senhor. Você não saia desse lugar, desse problema. Você ficar querendo questionar a Deus, indagar, não vai resolver o teu problema. Deus, Ele é o Todo-Poderoso, que Ele está em todos os lugares. Ele trabalha no silêncio. Você pode não estar vendo nada. Jó, ele indagava aqui. Ele colocava em dúvida a justiça do Senhor. A forma que Jó falava era se colocando no lugar de inocente. Mas quem vai acusar Deus? Muitas vezes ele fala assim. Porque Deus é o Todo-Poderoso. Jó foi um homem temente a Deus. Deus deu testemunho de Jó a Satanás. Então Jó, ele se desviava do mal, ele fazia o bem. Então quando ele entrou nessa situação, ele viu essa tempestade tomar conta da vida dele, perder tudo de uma hora para outra. Mas ele, em nenhum momento, ele deixou de adorar a Deus. Em tudo ele adorava, mas Jó, ele já não tinha mais esperança. Ele falava, agora o que me falta é só morrer. Ele só esperava por isso. Mas em nenhum momento ele blasfemou contra o Senhor. Ele reclamou, ele não reclamava. Mas também ele, em todo o tempo, tentava se justificar. E muitas vezes, ele falava que sentia saudade, né? Do tempo que o Senhor cuidava dele. Mas o Senhor me convida hoje para dizer que há esperança para a tua vida. Há esperança. Assim como o Senhor fez na vida de Jó, Ele também pode fazer na tua vida. Mas você precisa sair desse lugar de reclamar, de só olhar para a dificuldade, para o problema. Volte a sonhar. O Senhor, Ele tem o melhor para você. Comece a orar pela sua família. Comece a buscar mais da presença do Senhor. Pare de focar só no problema. Pare. Porque aqui, no 42, diz que Deus, Ele mudou o quadro da vida de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Então ele parou de focar no problema dele e começou a interceder pelos outros. Os seus amigos aqui, eles não mereciam isso que Jó estava fazendo. Porque quando Jó precisou, eles foram os que eram para apoiar, era para consolar, mas os amigos começaram a apontar, dizer, você está assim porque você pecou. Mas nem sempre passamos por dificuldades por erro, mas é porque nós precisamos aprender. Então corra aos pés do Senhor e peça para que o Senhor abra sua mente para que você possa aprender rápido. Aprender rápido. Porque se você está passando por um processo é porque você precisa aprender. Então corra com pressa. Porque o Senhor, Ele tem pressa em te abençoar. Mas você precisa aprender. Ore, busca o Senhor.
Peça para Ele abrir os teus olhos espirituais, a tua mente, para o que você precisa aprender disso. Porque se você ainda está vivendo, é porque ainda você não aprendeu algo. Então, fique firme no Senhor. Jó aqui no capítulo 42, eu acho muito lindo isso. O versículo 5 fala assim: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram, né? Porque é no deserto onde nós vemos a mão do Senhor. É onde nós vemos realmente o cuidado de Deus. Então vá, corra com pressa para os pés do Senhor, porque você vai ver o milagre, você vai ver a provisão, a providência, você vai ver o caminho se abrindo à sua frente. E olhe para o que está à sua volta, comece a orar e interceder pelos outros, pelos seus familiares, pela sua casa. Comece a orar, buscar ao Senhor, porque assim como o Senhor virou no de repente de Deus, porque Jó passou por um processo, mas foi num de repente, quando Jó ele aprendeu a confiar no Senhor por completo, o Senhor ele mudou a história da vida dele. E Jó viveu aqui no 42 e o 12. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Olha que coisa linda. Então, porque teve essa virada. Foi um momento em que Jó viu realmente a mão de Deus e que Jó realmente se entregou para o Senhor. Ele sempre estava ali fazendo bem, mas ele, depois de passar por esse processo de deserto, ele conheceu o Senhor de uma forma diferente. Então é isso que eu desejo para você também. Amém?